boa noite. Está começando agora o Simpasso na TV, mais um encontro, mais uma conversa entre o sindicato e os servidores municipais de Passo Fundo e também toda a comunidade ligada aqui na TV Câmara. No programa de hoje temos como convidada a advogada Paula Padilha, assessora jurídica do Simpasso. Tudo bem, Paula? Tudo bem, boa noite, telespectadores, servidores do município, associados do sindicato. Mais uma vez, estamos aqui para esclarecer algumas dúvidas aí do pessoal. Certo. Presidente Everson da Luz Lopes, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Guilherme. Boa noite, doutora Paula. Boa noite a todos os telespectadores do canal que nos assiste nesse momento. E uma boa noite muito carinhoso a todos os nossos associados do Simpasso. Bom, o pessoal já deve estar vendo esse monte de folha aqui. Não é debate, né? Não é para consulta. Isso aqui trata-se do resultado da homologação do laudo técnico através do decreto 87 de 2017, que dispõe sobre as condições do ambiente de trabalho e do laudo técnico de insalubridade. Então esse foi um assunto bastante discutido aí nos últimos dias, onde alguns servidores acabaram perdendo esse benefício e outros servidores recebendo, outros regulando. Então eu começo, antes da gente entrar na questão aí de se é justo ou não é, se é legal ou ilegal, doutora Paula, saber o que é, afinal, né, a insalubridade, a periculosidade, adicional de risco de vida, que são alguns direitos e benefícios, né, que servidores e trabalhadores, de uma maneira geral, possuem, né? É isso aí, Guilherme. Primeiramente, antes de entrar no mérito dessa distinção, desses adicionais e gratificações dos servidores e, enfim, de toda espécie de trabalhador, esse laudo que tomamos conhecimento há poucos dias, ele foi produzido em decorrência de pelo que a gente notou, né, que a gente percebeu desse decreto 87, ele é decorrente de um apontamento do Tribunal de Contas que vinha insistindo com o município de Passo Fundo para produzir um novo laudo, uma vez que o último laudo produzido foi no ano de 2005. Então, isso, aproximadamente 12 anos, os servidores vinham percebendo, né, o adicional de insalubridade, periculosidade, com base naquele laudo de 2005. Então, por apontamento do Tribunal de Contas, o município confeccionou um novo laudo aí que tomamos conhecimento nos últimos dias, com mais de 700 e poucas páginas. Então, nesses últimos dias, nós temos vindo trabalhando em cima desse laudo para constatar, né, o motivo pelo qual alguns servidores perderam, né, o benefício, outros ganharam. Enfim, a gente vem trabalhando em cima disso. Bem, para que o servidor entenda um pouquinho como que funciona a questão do adicional de insalubridade, periculosidade e o risco de vida, né, numa questão de distinção, porque esse laudo não contempla o risco de vida, e sim só o adicional de insalubridade e periculosidade, porque é um laudo de análise das condições de trabalho do servidor. Então, se o servidor ele se encontra trabalhando num ambiente insalubre, ou seja, um ambiente que coloque em risco a saúde do trabalhador, ele tem direito a receber um adicional de insalubridade, que pode variar entre 10%, 20% e 40%, sendo classificado em grau leve, médio ou máximo. O servidor ele tem direito a receber esse adicional quando ele está em contato com esse agente que gera insalubridade de forma constante. Então, o primeiro requisito que a gente tem que ter em mente é que a exposição ela tem que ser constante, não pode ser eventual. Esse é a grande característica do adicional de insalubridade. Já o adicional de periculosidade é um adicional que é concedido para quando o servidor está laborando num cargo ou numa função que gera um perigo à vida, mas ele não precisa ser constante. O perigo pode ser eminente, pode ser que amanhã aconteça, mas pode ser que durante anos não aconteça nada. Mas se há um risco de acontecer, então é devido esse adicional de periculosidade. Então essas as duas questões do adicional de insalubridade e periculosidade. Já, para fazer um parênteses, apenas para o servidor entender um pouquinho, a questão do risco de vida, que o risco de vida ele é devido quando, no exercício daquela função, tem um risco à vida, mas ele não é decorrente
da conduta, ele não é decorrente do trabalho em si, e sim ele é decorrente de uma conduta externa. Ou seja, vou dar um exemplo, um delegado de polícia, ele está o tempo inteiro na iminência de talvez levar um tiro. Então, Policial civil? O policial civil, o próprio agente de trânsito, que, né, no município tem direito ao risco de vida contemplado na legislação municipal, ele está sujeito a uma conduta externa que venha ferir a vida dele, né, venha tirar a vida dele. Então, essa é a diferença desses 3 adicionais, para que o servidor entenda um pouquinho da onde vem a análise para que se faça o pagamento desse adicional. Essa pilha aqui de folhas aqui, quem que fez e o que consta nesse relatório aqui, doutor? Esse relatório, a princípio, ele foi trabalhado em cima Não foi o município que fez, né? Não, foi uma empresa contratada pelo município para que produzisse esse documento. Pelo que nós percebemos, porque não chegamos à conclusão final do trabalho em cima dele ainda, porque é um laudo bastante maçante, então tem várias informações que a gente tem que estar analisando com calma e serenidade, não podemos nos apressar e nem nos afobar na análise desse documento. Pelo que a gente constatou nesse documento, há vários erros formais e há vários vícios, porque a NR, que é uma norma federal que regulamenta a forma como deve ser analisado as condições de trabalho, essa NR número 15, que fala basicamente do adicional de salubridade, ela dá as regras de como deve ser feita a análise da insalubridade no local de trabalho, que deve ser analisado tanto a quantidade, como a qualidade, como a forma e o tempo que o servidor fica exposto a determinado agente. E pelo que nós analisamos até o presente momento, esse laudo ele foi produzido simplesmente pela análise da descrição do cargo de cada servidor. Para vários cargos que a gente analisou, aparece a descrição do cargo, mas não aparecem as reais condições em que o servidor estava trabalhando. Sim. Porque a descrição do cargo na lei lá é carregar e descarregar caminhão, por exemplo. Mas aquele servidor, ele está readaptado no cargo de telefonista. Tu vai pegar a descrição do cargo, simplesmente tem carregar e descarregar caminhões e as outras atividades do cargo de operário, enquanto aquele servidor está readaptado no cargo de telefonista. Então, isso são indícios de que o local de trabalho não foi examinado, o servidor não foi entrevistado, as reais condições de trabalho não foram analisadas como deveriam ter sido feitas. Certo. Presidente da Luz, o sindicato, o Simpasso, é um dos grandes interessados nesse assunto aí, né? Desde que foi publicado esse decreto aí, os servidores já se mobilizaram, o sindicato também começou a se movimentar, até porque o sindicato já tinha conhecimento que esse laudo estava pronto, né, e poderia ser divulgado a qualquer momento. O que vem sendo, então, trabalhado junto aos servidores, os associados do Simpasso, que tem sido dado como orientação? Primeiro, nós tínhamos o conhecimento que estava sendo efetuado um laudo. Esse laudo estava sendo trabalhado e quando nós procuramos a administração, né, para ter acesso ao laudo em si, né, para mensurarmos realmente o que estava sendo posto em todo esse laudo, nos foi colocado que nós não poderíamos ter acesso porque o laudo não estava concluso. E posteriormente à conclusão desse laudo é que o sindicato teria acesso. Ou seja, nós procuramos porque somos a parte interessada. A parte interessada porque legalmente nós somos os legítimos representantes processuais de todos os servidores, né, de todos os servidores municipários. Então nós tínhamos que realmente ver o que estava sendo levado em consideração, como a doutora Paula coloca aqui, que de fato agora estamos constatando que a primazia do direito da realidade, ou seja, no direito do trabalho, o fato real, né, aquilo que acontece e não a formalidade muitas vezes, é o que deveria estar acontecendo e levado em conta nesses locais de trabalho e que não foi. Né? Então, quando nós tomamos conhecimento da publicação do laudo, nós não tínhamos este laudo, nós não tínhamos posse deste laudo porque nós tínhamos procurado a administração e não nos tinha sido passado esse laudo.
O choque foi abrupto para o sindicato e catastrófico, assim por dizer, para os servidores. Porque nós vivemos hoje numa conjuntura que todos os salários, eles perpassam por um achatamento salarial. Então, tu imagina o sentimento de uma pessoa que ela sabe que a sua atividade laboral no seu local de trabalho incide um adicional ao qual uma doutora coloca aqui anos, desde 2005, 2006, a pessoa passou no concurso, entrou, ela tem aquela atividade, aquele valor do adicional faz parte do seu cômputo da renda familiar. E do dia anoiteceu, amanheceu, ele não tem. Sim. Abruptamente, simplesmente sai um laudo e diz, olha, a partir de agora você não tem. Ou seja, aí certamente a pessoa venha, né, até o sindicato, vieram inúmeras, e isso eu posso dizer, são dezenas de pessoas que nesse laudo trouxe uma prejudicialidade a essas pessoas, dezenas de servidores vieram até o sindicato. No momento eu até disse assim, pessoal, eu estou tão chateado e tão nervoso quanto vocês. No entanto, vejam bem, o sindicato, nós vamos, como a doutora falou, olhar todos os vícios e só no iniciar a folhear o laudo, a gente já começou a se aperceber de vícios totalmente, algumas coisas descabidas que a gente via ali, né? Então, eu disse, olha, tranquilo que é difícil pedir tranquilidade nesse momento, porque até a gente fica nervoso, porque não poder participar, a parte interessada como sindicato, nós devíamos acompanhar e nós não acompanhamos, o servidor desconhecia. É para esclarecer, né, algumas dúvidas que possam surgir da empresa, né? Certamente, com certeza. E não nos foi dado esse momento, né, no devido processo legal de nós poder participar deste processo. Não, nem o servidor, nem o sindicato que representa a categoria, a empresa, como a doutora coloca, a gente nitidamente está em fase final já de apuração, corpo jurídico, vê algumas coisas assim totalmente descabidas. Com isso, nós começamos a reunir as categorias, a fazer os esclarecimentos dos passos ao qual o sindicato está tomando dentro das vias legais, né? Dentro das vias legais, para buscar com que eles não sejam lesados, né? Há tantos anos eles perseguem esse direito e do dia para a noite eles não deixam de ter o direito. Sem que tenha, inclusive, alterado as condições de trabalho propriamente ditas, né? Nesse sentido. E que realmente ele não tenha ido para outro local, ele permanece no mesmo local, sim, não alterou o seu local de trabalho. Existe a incidência do adicional, seja de insalubridade, seja de periculosidade. Então, no momento, assim, o sentimento foi de revolta, um sentimento de desgosto, né, que foi trazido para o sindicato. Eu digo, você só se acalme que não foi o sindicato até que tirou isso aí. O sindicato não tirou o direito, o sindicato quer brigar por manter o direito e alargar os direitos dos colegas. Sim. Mas o sentimento era tanto dos colegas que procuraram o sindicato que realmente a animosidade tomou uma proporção muito grande, né, de todas essas dezenas de servidores. Porque, volto a frisar, aquele que tem do dia para a noite, abruptamente, o seu salário, né, que faz parte da sua vida familiar, o seu orçamento familiar, do dia para a noite retirado, certamente vai gritar. Não existe o trabalhador. Todo trabalhador parece que agora só querem achar o trabalhador, penalizar o trabalhador. Presidente, a gente tem um intervalo ainda para fazer rapidinho aí, mas antes eu queria só perguntar, de repente a forma judicial seja a maneira que será buscada, mas também já se procurou, né, o legislativo e o próprio executivo. Houve já uma adesão aí nessa causa por parte dos vereadores, né? Como é que está essa parceria para lutar junto? E o prefeito, ele se mostrou disponível também para conversar, caso haja alguma diferença encontrada aqui através da análise dos laudos?
fazendo essa colocação, nós procuramos primeiro o Legislativo, demonstrando ao próprio Legislativo o repúdio e o não aceite desse laudo, da categoria e do próprio sindicato, ou seja, repudiamos a forma como esse laudo veio. Esse laudo é inaceitável para o sindicato e para todos os servidores. Então, para que o Legislativo some força ao sindicato, e procuramos também o Poder Executivo na figura do prefeito, que nos recebeu, aonde nós demonstramos e conversamos com o Executivo, né, que nós não aceitamos esse laudo, que nós estamos buscando as medidas cabíveis, né, para não aceitação desse laudo, né, e que o servidor não venha a ser prejudicado. Tá certo. A gente vai a um rápido intervalo, em seguida a gente volta e segue debatendo esse assunto. É rapidinho. Voltamos com o Simpasso na TV, hoje tratando do Decreto 87, que mudou a insalubridade para alguns servidores aqui do município. E eu já passo a palavra para a doutora Paula. Desde 2005, né? A senhora falou antes que não era feito esse levantamento. De lá para cá, quem tinha insalubridade ficou, quem não tinha ficou sem, ou através da justiça alguns servidores também conseguiram esse adicional aí nos vencimentos, doutora? Essa questão, Guilherme, do adicional de salubridade, ela vem sempre sendo discutida via judicial, porque, como você falou, o último laudo, né, foi de 2005. Quem não havia sido contemplado nesse último laudo de 2005 e se encontrava trabalhando em condições insalubres ou periculosas, buscou, através do Poder Judiciário, o reconhecimento do direito à percepção do adicional. Esses processos, vários deles já se encontram com trânsito em julgado e, por determinação do juiz, passou-se a pagar o adicional. Com esse novo laudo, agora, nesse momento, em havendo alterações na condição de trabalho do servidor, pode ser que aquele servidor, mesmo tendo o adicional de salubridade reconhecido judicialmente, venha a perder. Porque de repente ele viu no laudo ali que o nome dele apareceu como um servidor que perdeu. Daí ele pensa, não, mas eu tenho a decisão judicial. O que prevalece nesse caso aí, provavelmente? Nesse caso, vai prevalecer no momento o que o laudo novo, enquanto ele estiver válido... Ele acaba perdendo. Então. Enquanto ele estiver válido, vai permanecer o que diz o laudo. Porque o laudo quer dizer que, neste período, se analisou novamente as condições de trabalho do servidor e constatou-se que aquele agente insalubre presente no momento que ele tinha o direito adicional não existe mais, ou não se encontra presente, ou foi neutralizado. Mas aí o que a gente orienta? O servidor nos procurar, porque a análise dessas condições tem que ser caso a caso. Então, a gente vai pegar o processo de cada um. Você foi contemplado com adicional de salubridade via judicial por este motivo, porque você trabalhava em contato permanente com o agente X e Y. Bom, o laudo diz o contrário. Vamos ingressar novamente com o processo e vai se pedir uma perícia judicial para aquele determinado servidor. Então, a gente pode buscar via judicial, sim, mesmo que já exista um trânsito julgado, se houver uma afronta ou um descumprimento daquela situação transitada em julgado, a gente pode buscar novamente o direito via judicial. Certo. Presidente da Luz, existem algumas ações judiciais que estão em andamento nesse momento. Eram servidores que consideram que têm direito, assim como o sindicato acha que eles têm direito a essa insalubridade, e estão com o processo em andamento. A exibição aí, a publicação desse laudo, desse decreto aí, muda alguma coisa esse trabalho? Bom, só para corroborar com as palavras da doutora Paula, para ver o tamanho do problema que nós temos com esse laudo. Ações de trânsito de julgado, né, doutora, que a pessoa perfectibilizou, então, o seu direito, agora com um laudo totalmente infundado, né? Esse laudo não tem uma fundamentação, e por isso nós estamos trabalhando na sua impugnação, não podemos aceitar, traz uma prejudicialidade a pessoas que continuam com a sua mesma atividade, continuam no seu mesmo local, que granjearam o êxito através de uma ação, um trânsito julgado para o seu adicional de insalubridade,
vem um laudo desse e corta o seu direito, suprime aquele direito. Então, ele traz um problema muito grande, macro, para dezenas de pessoas. E respondendo à tua pergunta, nós temos várias ações, algumas até com a própria doutora Paula, que é a dos agentes, temos com o restante das outras doutoras que fazem parte do departamento jurídico do Simpasso, o adicional de periculosidade dos vigilantes, os quais estão contemplados nesse laudo, porque nós vimos que foi citado, né? Foi citado a lei dos vigilantes, a 12.740, contemplado pela portaria 3.214, que traz o anexo 3 da NR16, e a dos agentes motociclistas, agentes fiscais de trânsito, a Lei 12.997, que também, dentro do seu anexo 15, da norma regulamentadora 16. Então, com esse laudo, né, foi citado a lei, e algo que nós trazíamos para pauta de reivindicação, buscando com o executivo para resolver na via administrativa, não foi nos atendido, buscando então a esfera judicial, então com ações que nós estamos buscando. Esse laudo citou a lei para esses colegas, então, e outras categorias ali, né, esse laudo contemplou. Então, no entanto, não é com base que umas categorias o laudo contemplou, X categorias, e as demais, da forma como ele está sendo colocado, né, que nós estamos vendo que ele é totalmente inconsistente e infundado, nós podemos dizer, não, então está tudo bem. Pelo contrário, o direito é o direito. Tem pessoas aqui que vão ser prejudicadas, que tiveram ações granjeado êxito em trânsito julgado, vão ser prejudicadas. Então nós temos que buscar, sim, a manter o direito e o princípio da legalidade de todos os atos. Bom, a quantidade de nomes é grande, né? De folhas para ler é bastante. Dezenas. Mas os servidores aí têm pressa também para resolver isso aí, né, presidente? Como é que vai se unir, então, essa demanda grande aí de levantamento e trabalho com esse anseio aí, essa ansiedade, né, que tem o servidor que perdeu hoje o adicional? O departamento jurídico, como eu já coloquei, está em fase final de apuração de todos esses itens aí que está sendo pontuado e vendo que é impugnável, então, esse laudo, para que o mais rápido possível nós estamos buscando a esfera judicial, e eu vou deixar para a doutora Paula fazer a colocação da maneira que nós estamos buscando na esfera judicial, para que essas pessoas, essas dezenas de pessoas não venham ser prejudicadas. Dentro da esfera judicial, doutora, o que o sindicato, o departamento, a sua assessoria tem de mais ágil assim para conseguir contornar essa situação aí de uma forma mais rápida? Nós estamos trabalhando, primeiramente, apontando todos os itens que a gente encontrou no laudo que tem um vício, né, ou que tem um erro material. Todos ou de quem está procurando o sindicato? De todos. Estamos trabalhando na coletividade. Uhum. Estamos apontando todos os itens e nos próximos dias estaremos protocolando um mandado de segurança para suspender os efeitos desse laudo no momento, até que se possa chegar a uma conclusão junto com o Executivo Municipal, que a gente vem buscando isso, a gente encontrar um meio termo para que se faça a coisa da forma correta e não da forma como foi feita, imposta, com base simplesmente na descrição dos cargos, sem analisar as condições de trabalho de cada servidor, sem analisar os postos de trabalho, sem quantificar o risco biológico, químico, que o servidor está exposto, porque nesse laudo a gente vê simplesmente um enfermeiro que trabalha na Secretaria Municipal de Saúde, o enfermeiro trabalhando na Secretaria Municipal de Saúde, com adicional de salubridade de 40%, enquanto você vê um enfermeiro trabalhando na rede de saúde sem direito adicional de salubridade. Assistentes sociais também, né? Falaram na reunião, né? Assistentes sociais, a mesma fazem as situação. visitas nos bairros, né? Que estariam expostos a mais de um agente,
porque simplesmente, basicamente, estariam expostos ao calor, a agentes externos, inclusive contato com pacientes, risco biológico, elas estariam expostas não só a um agente, mas a vários agentes, enquanto o laudo simplesmente conclui que não há exposição a agente nocivo à saúde. Abduziu. Me perdoe fazer um trocadilho aqui, assim, a gente tem que rir para não chorar, porque é de chorar. Infelizmente, isso aqui é de chorar. Me perdoe, os telespectadores que estão nos assistindo, é de chorar. Foi nos trazido nas reuniões, pasmo quem estiver nos assistindo, as fotos das colegas que pegaram, né, em contato com pacientes, sarna, micoses, né, e daí o laudo vem dizer que eles não existe esse risco biológico, não existe esses riscos, e não incide em salubridade, então a gente tem que rir para não chorar. Certo. Só fazer um parêntese, essa questão que o presidente da Luz colocou, que pasmem o servidor, que um auxiliar escriturário trabalhando num departamento administrativo estaria exposto a um agente inflamável. A um explosivo, enfim, nós não conseguimos entender a que tipo de agente inflama. Então é uma situação assim bastante complicada e por isso que estamos com calma e com muita atenção, pontuando item por item. Alguns agora que a gente menciona de lembrar, assim, de ter olhado recentemente, mas são muitos fatos desse tipo presentes nesse laudo. E sobre a cumulatividade de benefícios, doutora, a insalubridade junto com a periculosidade, como é que fica essa questão? A questão da insalubridade com a periculosidade é vedada na legislação municipal. Servidores tinham antes os Não, nunca foi cumulativo. O Estatuto do Servidor, quando trata ali do adicional de insalubridade e de periculosidade, tem um artigo na lei que diz que não são acumuláveis. Um ou outro. É um ou outro. Aí o servidor ou até o pode, ou o servidor pode até escolher o que for mais benéfico, mas ele não se acumula. É o 101, se não me engano, 102 da Lei 203. Complementar 203. Bom, mas o departamento tem muito trabalho a partir de agora, né, doutor? Estamos com bastante trabalho. Como é que vocês estão se organizando lá? Quem ainda não esteve no sindicato e está nessa lista, ele pode também colaborar com esse trabalho aí, levando algumas informações? Como é que vocês estão esperando? Com certeza. O servidor que tiver alguma informação relevante que a gente possa estar anexando ao processo para contestar o que foi colocado no laudo, estamos recebendo toda a documentação e todas as informações. A assessoria jurídica do Simpasso está à disposição todos os dias da semana, de segunda a sexta-feira, especialmente com nós nas terças e nas quartas-feiras pela parte da tarde, comigo e com a minha colega. Estamos captando todas as informações, mas pedimos que o servidor faça isso com a maior brevidade possível, que nos próximos dias o processo estará sendo protocolado. Sempre se falou, né, da Luz, sobre esse serviço que é prestado, né, aos associados do Simpasso, da assessoria jurídica, e agora está mais do que provado. Então, né, desde o primeiro momento que saiu esse decreto, as meninas já estão trabalhando em cima dos processos e dos casos, né, demonstrando que entre todos os serviços, esse aí também é fundamental, né, para que seja sempre mantido e com qualidade, né? Incansavelmente, eu posso até utilizar essa terminologia, incansavelmente. Na sexta-feira saiu o decreto, na sexta-feira já começou-se a estudar o decreto, a gente passou o fim de semana, que caiu do dia 2 de setembro, foi no sábado, 2, 3, já no próprio fim de semana, o próprio departamento já estava debruçado, né, pesquisando, porque são quase 1.000 páginas, 752 páginas desse laudo, e estamos reunindo as categorias para corroborar com as palavras da doutora Paula, que quem conhece o seu local de trabalho, a sua labuta do dia a dia, na sua atividade laboral, é o próprio servidor que está ali, né? O que foi feito aqui só com a descrição dos cargos, sem o devido conhecimento do local, e esse servidor, ele pode nos municiar com muitas coisas que não foi trazido no laudo, então traga para nós, para o Simpasso, para que também sirva a forma material para nós pontuar e contestar o laudo.
E mesmo com tanto trabalho, os outros atendimentos não vão parar, né, doutor? Não para. Não deve. Não para. O que vai parar agora é o nosso programa, infelizmente o tempo acabou, né? Muito obrigado, Luz, pela presença aqui, um assunto importante aí que a gente vai estar esclarecendo também aí nas nossas redes sociais e de outras formas aí aos nossos servidores, né? Nós que agradecemos, obrigado doutora Paula, sempre prestigiando, sempre somando conosco aqui no programa e no nosso departamento jurídico, bem como todos os demais integrantes do nosso departamento jurídico. Obrigado, Guilherme Canal, obrigado a você, servidor associado, telespectador que sempre nos acompanha aqui, e é uma enorme satisfação, Guilherme, cada vez poder estar aqui trazendo isso aí para o nosso servidor e incansavelmente lutando, trabalhando pelos direitos dos nossos associados. Obrigado, Paula Padilha. Muito obrigada. Pode ficar à vontade aqui com os documentos. Sim, com certeza. Vamos trabalhar bastante em cima dessa pilhazinha. Está disponível, né, para quem quiser consultar esse material aqui na internet? Está disponível no site da Prefeitura Municipal de Passo Fundo. O servidor pode consultar e dentre correr as páginas e tentar identificar o seu local de trabalho com o seu cargo, a descrição e trazer as informações diferentes que tenham para sustentar, né, o processo que a gente está aí montando. Tá certo, bom trabalho, obrigado. A gente agradece a sua audiência, o programa de hoje fica por aqui, até o próximo.